Brasil, que eu sou para esquecer, amém? Deuteronômio capítulo 10, verso 8, diz o seguinte: foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuam fazendo tudo isso, amém? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, amém? Quem crê nisso? A Bíblia nos conta que Deus escolheu a família de Arão para sacerdócio. A família de Arão, eles foram escolhidos para servir a Deus no santuário. Lá em Números capítulo 3, verso 1 a 13, conta a história da escolha, quando Deus chama Arão e seus 4 filhos. Arão tinha 4 filhos que eram sacerdotes. Era Nadab, Abiú e também tinha Eleazar e Itamar. Esses 4 homens foram escolhidos para sacerdotes de Deus. Dois deles, os mais velhos, eles, um período no deserto, num dia que foram oferecer um sacrifício ao Senhor, ofereceram a Deus fogo estranho e acabaram sendo mortos por Deus. Fogo estranho quer dizer um fogo que não é de Deus. A Bíblia diz que quando o sacerdote colocava a oferta no altar, o sacrifício, o fogo de Deus vinha e consumia. Então o que aconteceu? Esses 2 sacerdotes, filhos de Arão, eles fizeram fogo e eles mesmos criaram um fogo que não era de Deus. Por isso Deus os matou. Então depois da morte de Arão, quando Arão morreu, então Deus, ele chama um dos filhos de Arão e coloca no lugar de Arão como sacerdote, o Eleazar. Ele ficou substituindo Arão no sacerdócio. Era chamado os levitas, como nós acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Que Deus, nesse tempo, depois da morte de Arão, que Deus escolheu a tribo de Levi para sacerdócio no templo. A obrigação deles era cuidar dos utensílios, cuidar das coisas de Deus, auxiliar o sacerdócio dentro do templo, cuidar da arca da aliança, carregar a arca da aliança, que era a presença de Deus. Eles carregavam a presença de Deus e só eles poderiam carregar. Um dia Davi também se atreveu a carregar essa arca e acabou Uzá morrendo. E a Bíblia diz que qualquer uma pessoa que se atrevesse a fazer o trabalho do sacerdote sem autorização de Deus, que não fosse da tribo de Levi, esse homem deveria ser morto. Então, por isso que Deus puniu Uzá. E todas as pessoas que não foram escolhidas por Deus para o sacerdócio, eles eram fulminados, eles eram mortos. E o sacerdote, ele tinha a obrigação de abençoar o povo. Ele abençoava o povo, ele recebia as ofertas, ele oferecia os sacrifícios, ele fazia a expiação no templo, ele tinha os cuidados no templo. Essa era a função do povo no templo, de que o povo de Israel tinha sacerdote. E eles serviram por 1.300 anos até chegar a Jesus. Então Jesus veio como sumo sacerdote. Jesus se tornou o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, o príncipe, o Senhor dos senhores. Ele veio e desinstituiu a tribo de Levi do dever de servir no templo. E ele instituiu a igreja, que muitas pessoas dizem que instituiu através de Pedro. Quem instituiu a igreja, quem criou a igreja foi Cristo. Cristo criou a igreja e não Pedro. Jesus edificou em Pedro, mas quem criou a igreja foi Cristo. Cristo foi quem instituiu a igreja. E os levitas, eles tinham no passado a função de cuidar do templo. E muitas pessoas hoje também têm um equívoco muito grande. Eu não vou entrar nesse assunto, que é chamar músico de levita. Para quem não sabe, a música no templo, Davi, quando Davi chamou Asaf e alguns outros músicos, instituiu que todo culto seria com música. E hoje chamam músicos de levita, não sabendo que a função do levita era de sacerdote. O músico, ele é músico da igreja, ungido por Deus para cantar na igreja, para buscar a presença de Deus, levar o povo a ter uma relação com Deus através da música. Tanto é que o louvor liberta. Davi tocou a harpa e Saul ficou liberto em algumas ocasiões. Então o sacerdócio não é
cantar. Mas como eu não vou entrar nesse assunto, vamos prolongar. Então Jesus institui a igreja através de Pedro. E a igreja de Atos começa a crescer depois da subida de Jesus. O Espírito Santo desce e capacita alguns discípulos e eles começam a organizar a obra. Começaram a organizar e veio as organizações, aí foi criando, instituindo as funções. Foram instituindo. Então, nós não tivemos mais o templo, porque foi destruído. Destruído depois de Cristo, foi destruído o templo, não teve mais lugar para o povo de Israel cuidar do templo, a arca foi perdida, muita coisa que se acabou ao longo dos anos. E Jeremias disse para não fazer mais uma arca. Hoje também tem muita coisa aí acontecendo. Eu comecei no culto introduzindo para vocês algo muito importante. As pessoas estão trazendo o judaísmo para dentro do evangelho, dentro do cristianismo. A arca da aliança, ela se perdeu e ninguém sabe onde está. E Deus disse a Jeremias para falar para não construir outra arca. Então nós não cultuamos como o povo de Israel. Nós não cultuamos a Deus e nem servimos a Deus como o povo de Israel. O sacerdócio do passado, ele foi extinto. E Jesus criou um novo sacerdócio. Jesus deu uma nova maneira de servir. Uma nova maneira de você poder colaborar com a obra de Deus, com os serviços sacerdotais. Tanto é que só a tribo de Levi poderia servir. E hoje qualquer pessoa que Deus levanta pode servir na obra de Deus. Qualquer pessoa pode servir. Antes só quem era nascido na tribo de Levi, quem era levita, foi a única tribo que não teve herança na terra. Então outra pessoa que tentasse ser sacerdote, ele era morto. Ele era eliminado da face da terra. Então Jesus veio, rasgou o véu, deu acesso a todos nós à sua presença. Como diz Paulo na carta aos Hebreus, Jesus ele deu acesso ao santuário. Então você, através do Espírito Santo, temos a capacidade de servir a Deus, de estar na presença de Deus. E aí Deus começou a olhar para as pessoas e olhar não só para a linhagem familiar, não olhar para a linhagem, não olhar para um clã, e agora olhar para dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. Aí Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Aí ele começa a dar poder às pessoas através do Espírito Santo para ser testemunha dele, através de quê? Dos dons, através dos prodígios, dos milagres, dos sinais, porque os sinais seguem todos aqueles a quem crê. Se você crê, os sinais vão te seguir. Então Jesus começou a instituir a organização do templo. E aí nós vamos lá em Atos capítulo 6, que quando as mulheres estavam lá atarefadas, algumas viúvas atarefadas, e houve dissensão entre o povo judeu e outros povos, por causa do repartir, porque antes os levitas dividiam o que arrecadava de dízimo e oferta com a viúva e os órfãos. Então não houve mais o levita, então tinha quem fazia essa função, eram os discípulos. E eles atarefaram as viúvas, porque elas não estavam recebendo a quantia correta, não estava tendo justiça, alguns reclamando, e os discípulos estavam também ficando afadigados. Então escolheram 7 homens de boa reputação para servir no templo, servir dentro da igreja, para fazer esse trabalho de dividir o que o pessoal colocava ao pé dos apóstolos. Que eles eram assim, eles pegavam, arrecadavam as ofertas e dividiam, como era feita no passado através dos levitas, onde a viúva e o órfão era suprida pelos levitas. E aí Jesus vem, institui a igreja, e a igreja tem a mesma função, só que agora com todo mundo tendo acesso. Qualquer pessoa que se tornasse filha de Deus e apta pelo Espírito Santo, ela tinha acesso de ser sacerdote. Aí Pedro diz assim, lá em 2 Pedro, ele fala: vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Deus dá o sacerdócio a qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus e recebe o dom do Espírito Santo. Recebe o dom do Espírito Santo. E ele instituiu 7 pessoas de boa reputação e cheias do Espírito Santo para fazer essa função, para os apóstolos de Jesus se dedicarem somente à pregação do Evangelho e o ensinamento da palavra. Então o serviço de dentro da igreja foi instituído para substituir
a tribo de Levi, para substituir a função que a tribo de Levi exercia, que os filhos de Arão exerciam. Então, veio as funções na igreja dividida. Aí veio pastores, apóstolos, bispos, presbíteros, foi instituída a igreja. Agora eu gostaria que você acompanhasse comigo lá em Efésios 4:11. Se você pudesse abrir para mim. Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios 4, verso 11. 11 e 12. Jesus, ele vai, ele é crucificado, ele ressuscita, ele sobe. E depois ele institui a igreja. E essa igreja começa a ser organizada. E passado esse tempo, o apóstolo Paulo acaba de dar o veredito de como se deveria organizar a igreja. Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, a igreja de Efésios, dizendo como que era organizado. Espero vocês encontrarem. 4:11. Efésios 4:11. A gente precisa ensinar a igreja. Tem muita gente aí hoje, é sério, gente, muita gente aí perdida hoje. Tem hoje pessoas se instituindo os profetas, se intitulam sacerdotes, trazendo o judaísmo para dentro da igreja, criando coisas que os judeus faziam. E Paulo bateu muito nessa tecla do legalismo. A salvação pelas obras da lei, e a salvação é pela graça. Pela graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o obreiro, ele não é salvo porque ele é obreiro, ele é salvo porque ele é santo. Porque ele é santo. Amém? Todos encontraram? Diz assim: foi ele quem deu dons às pessoas e escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de quem? De Cristo. Jesus deu os dons através do Espírito Santo, preparou pessoas, capacitou pessoas, tudo isso para o crescimento do corpo de Cristo. Ou seja, Jesus, ele veio e começou a construir um novo povo, um novo corpo, uma nova igreja. Porque antes não havia igreja, havia aliança com quem? Com o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, o povo de Israel. E Jesus, como ele veio e foi Senhor de todos aqueles que creem nele e no sacrifício da cruz, então ele começou a instituir a nossa igreja, o que somos hoje. E quando eu falo igreja, não é a igreja de Cristo, lugar de adoração, é a igreja de Cristo no mundo inteiro. E para organizar essa igreja, ele repartiu através dos dons. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons do Espírito Santo. Os dons foram dados a cada um para que o que for útil. Foi dado a um o dom de curar, o outro o dom de profetizar, o de revelar, o da palavra da ciência, da sabedoria, de operar maravilhas, o dom de interpretar línguas, de falar em línguas, de discernir espírito. Mas foi dado a cada um para o que for útil, ou seja, cada um tem o dom que Deus quer que seja usado. E para isso, as pessoas elas começam por um processo. Qual o processo? A Bíblia diz que o sacerdote, no tempo de Arão, primeiro havia uma preparação. A primeira preparação era a lavagem da purificação. Eram 3 etapas que duravam 7 dias. Aí a pessoa, o sacerdote da tribo de Levi, ele precisava primeiro ser purificado. Ele passava pela lavagem da purificação. Depois ele oferecia as ofertas, o sacrifício. E depois ele tinha posse das vestes sacerdotais. Depois. E só assim ele era ungido a sacerdote. Depois ele era consagrado a sacerdote. Então havia um processo. As coisas não mudaram, mudou a maneira de ser. Porque antes a presença de Deus estava dentro do santuário através da Arca da Aliança. E hoje a presença de Deus está dentro de cada um de nós. É Deus que capacita, é Deus que ensina, é Deus que prepara, é Deus que separa, Deus que escolhe. Então Deus, primeiro,
ele faz a pessoa passar por um processo. O primeiro processo é a aceitação. Ela reconhece que Jesus é o Senhor, se arrepende dos seus pecados e vem para a igreja. Ela pega, se arrepende, se confessa, se batiza e ela recebe o dom do Espírito Santo. E agora ela começa a se santificar, ela começa a se purificar, é lavada através do batismo nas águas. E ela começa a se purificar. Ela oferece agora a Deus como verdadeiro sacrifício. Ela pega a sua vida e entrega a Deus como verdadeiro sacrifício. Olha que o processo é semelhante de maneira diferente. Semelhante o processo de purificação, de santificação, que era através da oferta. Então Jesus morreu, então nós somos a verdadeira oferta. E depois vem o que? A posse, que é as vestes. E depois vem a unção. A mesma coisa acontece com a nossa igreja, com a igreja de Cristo num lugar no mundo inteiro. Primeiro a pessoa vem, se arrepende, se batiza, ela é lavada e remida. É cheia do Espírito Santo, vai se santificando. Ela se oferece como oferta viva no altar de Deus. E Deus vai capacitando ela. Então Deus separa ela e dá um dom a ela, veste ela com dom. Um dom para ser usada no ministério de Cristo, para o crescimento de Cristo, do corpo de Cristo. Então, é um processo. Por que, pastor, o senhor está explicando isso? Porque tem muita gente pulando o processo de seleção. Primeiro a gente tem que aprender, porque ninguém pode dar o que não tem. Primeiro temos que aceitar o Senhor como um verdadeiro Senhor e Salvador da nossa vida. Temos que ser purificados. Temos que ser, santificados. E depois nós temos que ser preparados para depois ser ungidos. E começa esse processo. E aí Jesus, ele através do Espírito Santo vai capacitando a igreja e vai separando as pessoas para o sacerdócio. O sacerdócio que mudou o nome e deu você o direito de também servir. Cabe a cada um querer no seu coração, desejar no seu coração. Quando a gente se põe à disposição de Deus, então Deus vai lá e capacita a gente. Deus dá os dons. Deus traz para a gente, alguma coisa que tem dentro da gente que Deus desperta. Aí, certa feita, Timóteo era filho de pessoas judias com gentios, mas que a família de Timóteo era pessoas que estudavam a Bíblia, que buscavam a Deus, temente a Deus, e ele foi criado dentro do Evangelho. Timóteo cresceu querendo ser pastor, querendo fazer a obra. No coração de Timóteo havia um desejo. Então Paulo um dia chega para Timóteo e diz: olha, eu dou graças ao Senhor por ter despertado em ti um dom que já havia. Então Paulo faz o que com Timóteo? Traz para perto e começa a capacitar Timóteo. E Timóteo foi um dos primeiros pastores das igrejas de Éfeso, ajudou Paulo em Corinto, ajudou Paulo em Filipos, ajudou Paulo na cadeia, foi um dos maiores colaboradores da obra. Deus capacitou Timóteo a tal ponto que Timóteo chegou uma hora que ele disse assim: eu quero ser bispo. E aí Paulo chega lá em 1 Timóteo capítulo 3, numa carta que escreveu para Timóteo, disse: olha, se tu almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas é necessário, aí vem as condições, que você seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, cordato, não dado ao vinho, não espancador, não de ganância torpe, não neófito, quer dizer novo na fé, para que não se soberbeça e caia na condenação do diabo, apto para ensinar. E ele fala que governe bem a sua própria casa. Isso foi dado a Timóteo, as condições, e Timóteo buscou. Então o obreiro, quando ele chega na igreja, ele chega primeiro como? Precisando de ajuda. Todos os obreiros que chegam na igreja, ele chegou um dia como eu, precisando de ajuda, de libertação, de transformação, de ser alcançado pela graça de Deus. Não pode chegar e pular etapa, chegar assim: hoje eu cheguei aqui, aceitei Jesus e amanhã eu já sou obreiro, amanhã eu já sou pastor, amanhã eu já estou ensinando pessoas. Há um processo. Primeiro nós buscamos, como sacerdócio antigo, a santificação, porque a Bíblia diz que qualquer um que tentasse fazer essa obra sem a permissão de Deus seria morto. E também tem a pessoa que não é capacitada e acaba oferecendo a Deus um fogo estranho, como os 2 filhos de Arão, e acabam morrendo na obra. Por que, pastor, isso? Quantos pastores você conheceu que hoje não estão mais na presença?
que morreram espiritualmente? Quantos pastores e obreiros que você conhece que hoje não estão servindo mais? Porque acabaram oferecendo a Deus fogo estranho, porque não foram preparados pelo Espírito Santo para estar na obra. Por isso que nós precisamos de um processo para isso. E aí Jesus, através de Paulo, escreve, olha, foi ele quem deu os dons às pessoas. Quem deu? Jesus, através do Espírito Santo. Foi ele quem capacitou as pessoas. Foi ele quem deu a capacidade de exercer o sacerdócio na igreja. Foi ele quem preparou aquela pessoa, foi ele quem ensinou aquela pessoa, foi ele que despertou um dom que havia dentro dela, para que ela viesse servir no sacerdócio. Não foi a pessoa que disse assim, eu vou ser e pronto, chegou lá e começou a fazer. Não, ela foi preparada pelo Espírito Santo. Então cada pessoa que é levantada para servir como sacerdote, ela foi preparada por Deus, não foi o pastor que escolheu. Certa feita eu preguei aqui, não sei se vocês lembram, sobre Gideão, a seleção dos 300, quem lembra? Gideão fez uma seleção, mas foi Deus que escolheu os 300. A única coisa que um pastor faz é evangelizar, é pregar. Mas quem escolhe é Deus, quem separa é Deus. Foi Deus quem separou. Deus quem separa cada um. Um dia eu fui separado. Um dia, outros pastores foram separados. Como Jesus separou os discípulos. Como separou Pedro. Pedro estava pescando e Jesus olhou para Pedro e gritou, bora, segue-me, agora tu vai ser pescador de homens. E Pedro seguiu Jesus. Tiago da mesma maneira, João da mesma maneira. Todos os apóstolos de Jesus foram assim. Paulo um dia perseguia a igreja, era perturbado, e um dia Jesus para, a caminho de Damasco, olha para Paulo e diz, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo entende que ele estava perseguindo a igreja errada, o Deus errado, e Jesus chama ele para uma boa obra. E a Bíblia diz que Paulo se esforçava na pregação do Evangelho. Paulo foi preparado espiritualmente para que Deus usasse ele, porque a letra que Paulo tinha não servia de nada. Muitas pessoas pensam porque tem um nível intelectual maior, uma literatura maior, tem conhecimento da palavra, ela acha que pode pregar, pode fazer a obra. E ela não pode, porque ela vai acabar oferecendo a Deus fogo estranho. Porque tem que ter um chamado de Deus. Tem que ser feita uma escolha divina. Deus pode olhar para o maior desvalido, a pessoa inacreditável, a pessoa olha assim e diz assim, aquela pessoa é aquele, como Davi era o último que estava lá jogado, Deus chamou. Tem pessoas que você olha assim e diz assim, nunca vai conseguir fazer a obra, não tem dom nenhum, quem sabe é Deus. Eu já fui assim um dia, eu cheguei na igreja e olhavam para mim e diziam, eu doido, ele é doido, ele é maluco, esse aí não tem condições. Mas dentro de mim havia uma coisa que queimava dentro de mim, uma vontade de servir. E eu não tinha tempo ruim, eu limpava a igreja, eu fazia tudo o que mandava. Eu tinha vontade de fazer. Então Deus despertou em mim o dom que já havia, o dom de servir. Se há um dom de servir dentro de você, Deus vai chamar você. Se há um dom de servir dentro de você, Deus vai botar você em uma função sacerdotal. Deus vai chamar você. Agora eu vou explicar algo para vocês que muita gente não sabe. Olha, muitas pessoas acham que só tem uma função sacerdotal na igreja. A Bíblia diz que, olha, alguns foram chamados. Alguns. Foi todo mundo? Não, alguns. Mas diz que alguns foram chamados para quê? Apóstolos. Outros para quê? Para profetas. Outros para pastores. Para mestres. Cada um foi chamado de acordo com o que o Espírito Santo concedeu. Então a pessoa diz assim, pastor, eu sou você sacerdote do templo do Senhor, se eu pregar, se eu estiver lá no altar. Não. Se você limpa o banheiro, você é sacerdote da casa de Deus, porque os sacerdotes, ele cuidava dos utensílios da casa de Deus também, era uma das funções. Pastor, se eu ensino crianças, ninguém me vê, eu estou lá dentro escondido. Eu também sou sacerdote, está preparando o futuro da igreja, Deus está te usando no dom. Pastor, se eu evangelizo na rua, você é um evangelista nato, Deus está te chamando. Aqui Deus chamou pessoas. Hoje é um dia de ordenação. Já já eu vou apresentar vocês. Por quê?
Porque Deus chamou eles, Deus capacitou eles, Deus preparou eles para estarem aqui nesse momento. O que o Espírito Santo faz é a capacitação, e o que o pastor faz é a apresentação. Quem capacitou cada um que faz a obra como sacerdote foi Deus. Nós só fazemos apresentar as pessoas, porque eu não sou o Espírito Santo. O pastor não é o Espírito Santo. O pastor é simplesmente mais um sacerdote da igreja. Moisés, no tempo, Deus falou para Moisés: olha, fala para Arão abençoar o povo, fala para Arão escolher, fala para Arão fazer. E Arão foi lá e fez. Quem era o sacerdote? Moisés. Moisés era o libertador do povo de Israel, era o sacerdote. Aí Jesus veio e libertou toda a humanidade. E Jesus disse para o sacerdote, pastor Cristiano, pastor Mateus, pastor Cosme, pastor Sandro: olha, fala para eles abençoar o povo. A função do sacerdote também é abençoar o povo, é cuidar do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, pastor? Vocês é o corpo de Cristo. E nossa função sacerdotal é cuidar do corpo de Cristo, a igreja, não as quatro paredes. Aqui faz parte porque são os objetos que compõem o templo, mas vocês são o templo e nós cuidamos de vocês. Quando um obreiro está aqui na igreja, ele não está aqui só servindo a ceia, só pegando envelope, só trazendo a água. Ele está intercedendo por vocês. Exemplo é que quarta-feira aqui tem mulheres na igreja orando pela essa igreja, orando pela vida de muitas pessoas. Tem um caderno de oração. Elas estão sendo sacerdotes deste lugar. Então, eu comecei trazendo para você o princípio, porque há uma equivocação no sacerdócio dos obreiros, do diácono, dos presbíteros, das pessoas que servem na obra. O título está acima do servo, e o título deles não vale de nada. Foi só uma maneira de organizar, olha, as posições na igreja. Mas antes era o quê? Sacerdote, só. Todos vocês são sacerdotes, como Pedro disse: vós sois nação santa, sacerdotes reais. Pedro falou, vós, ele disse, você é o presbítero, você é o pastor, você é o rei. Não é. Você é sacerdote, você é servo, cada um da sua maneira. Uns Deus vai só usar para trazer a madeira, para abençoar financeiramente a igreja. Outros Deus vai usar para orar pelas pessoas, para ser intercessor. Outros Deus vai usar para ensinar as pessoas. Outros Deus vai usar para servir a ceia. Outros para cuidar das crianças ali, para ficar na portaria da igreja. Mas essas pessoas, por menor que seja a função dela na igreja, merecem respeitos, porque são sacerdotes de Cristo. São pessoas que para Deus são insubstituíveis, como diz a Escritura. Qualquer um que tentasse fazer sem a permissão de Deus seria morto. Você não pode fazer a obra sem a permissão de Deus. Se eles estão fazendo, foi porque Deus permitiu, e merece o quê? Respeito. Para isso é que eles passaram pelo processo da purificação, da santificação, da preparação para servir a Deus no templo. E nessa noite, através dessa palavra, através dessa mensagem, que foi uma explicação do que é o sacerdócio na igreja, do que é servir na igreja, para que amanhã não haja entre nós dissensões por causa de posições ou de títulos, porque todos são servos do Senhor, cada um na função que foi chamado. Mas o mais importante para um obreiro, sabe qual é? Paulo diz para Timóteo: procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar, e que tenha bom testemunho dos que estão aonde? De fora. Há o processo de, olha, preparação, mas também há o processo de aprovação. Dos 4 filhos de Arão, só 2 foram aprovados.
Só 2 foram reprovados. Por quê? O obreiro que faz a vontade dele é reprovado por Deus. Mas o obreiro que faz a vontade de Deus, ele é exaltado por Deus. Ele é engrandecido pelo Senhor através do quê? Das bênçãos sobre a sua vida, as bênçãos espirituais. Ele é usado. Ele é uma pessoa que é notória a presença de Deus na vida dele. Porque todos olham para ele e veem, olha, aquele ali é um servo do Senhor, parece com o Senhor. As características de Jesus estão nele. A imagem de Cristo, a semelhança está no servo. Porque ele não é só um empregado de Jesus, ele é filho. Filhos do Espírito Santo. Filhos da fé do Senhor. Há um novo nascimento, uma nova preparação, uma nova identidade. As pessoas olham e gritam, ali é um servo do Senhor. Até o demônio olhava para Paulo e dizia, ali é o servo do Senhor. E você que almeja no seu coração servir como a Tayara, vem cá Tayara, faz favor filho, como o Lucas, como o Elias, que, vem Lucas, como eles, fica aqui, isso é um processo de apresentação. Eles são pessoas que um dia chegaram aqui como você, da mesma maneira. Eles têm o mesmo estilo de vida. Eles são pessoas humildes, são pessoas que trabalham, são pessoas que servem, são pessoas boas, pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas como você, mas que pela vontade de servir, Deus capacitou eles. E Deus só fez me mostrar, me apresentar que havia despertado neles, como Paulo disse para Timóteo. Eu dou graças a Deus, e eu dou graças a Deus por Deus ter despertado em vocês o dom que já havia. Eu fico feliz porque Deus despertou em vocês o dom que já havia. Eu estava brincando hoje. Isso aqui foi um chifre que há 1 ano e meio atrás eu fui reconhecido na obra de Deus. Foi reconhecido o meu ministério. E eu estava orando, eu falei, eu vou buscar. Estava na outra igreja. Eu digo, eu quero da mesma maneira que o Senhor fez comigo, o Senhor possa fazer com eles. Porque Paulo diz uma coisa muito interessante. Paulo diz assim, olha, são filhos da fé, saiu das minhas entranhas. E eu quero que eles passem o mesmo processo que eu tive até chegar, talvez, aonde eu estou hoje. Uma responsabilidade a mais, porque a gente não está aqui se engrandecendo, nós estamos diminuindo. Eles estão agora se diminuindo para servir a vocês. Porque maior é quem serve. Grandes poderes, maiores responsabilidades. Eles agora têm responsabilidade maior. Muito maior do que antes. E talvez Deus, no meio de vocês, também vai recrutar pessoas que dentro do coração queimam a vontade de servir. Para que nós possamos também trazer você aqui e apresentar à igreja o que Deus já escolheu. Porque hoje não é o pastor Cristiano que está escolhendo eles. Não. É o Espírito Santo que já escolheu e está me direcionando para apresentar a vocês o sacerdote que foi separado. Eles foram separados há 1 ano e meio atrás. 1 ano atrás. Eu apresentei aqui a Marilene, a Tayara, o Marivaldo, a Ildes, a Sara, nessa igreja como obreiros dessa igreja. Apresentei. E hoje Deus está fazendo confirmação do ministério sacerdotal deles. Cada um na função que foi chamado. Pastor, o que um diácono faz na igreja? O diácono auxilia o pastor antes, durante e pós o culto. Cuida da igreja, abençoa vocês. O que o obreiro faz? A mesma coisa, só que cada um com uma responsabilidade maior. Certa feita, os discípulos de Jesus perguntaram, estavam discutindo entre si. E começaram a dizer, Hilde, faz favor, bota aqui para mim um pouquinho desse azeite aqui. Não enche muito não, que eu não vou melar todo mundo aqui hoje não. Estão todo mundo com medo.
Tem gente que diz assim: quanto mais óleo, mais unção. A unção já estão neles, através do Espírito Santo. Toma aqui. Puxa, isso. Coloca um pouco aí dentro, não bota muito não. Então, é engraçado, a gente para assim para ver. Meu filme está passando um filme na minha vida aqui agora. Quando eu passei por essa função. Aí tem gente que diz assim: ó, quanto mais óleo, mais unção. Mas a verdade, a unção é uma só. O Espírito Santo que está em mim, está em vocês. Deus só fez separar. E certa feita os discípulos de Jesus, todos eles chamados por Jesus, diante do mesmo Senhor, diante da mesma ordenança. Aí começa a discutir: quem é o maior entre nós? Aí vai perguntar a Jesus: mestre, quem é o maior entre nós? Aí Jesus falou assim: vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo à mesa? Aí Jesus mesmo responde: olha, todavia eu digo, maior é quem está sentado à mesa, mas no meu reino. Olha o que ele fala: no meu reino. No reino de quem? De Jesus. Não é no reino dos homens. No reino dos homens, maior é quem está sentado à mesa. Mas no reino de Deus, maior é quem serve. Maior é quem está servindo. Está aí o motivo porque Jesus lavou os pés dos discípulos, para mostrar que ele é o maior entre eles, porque era o mais humilde. Quanto mais humilde você for, você é maior para Deus. Quanto mais dedicado você for, você é maior para Deus. Quanto mais obediente você for, você é maior para Deus. Quanto mais servo você for, Deus te admira mais. Aleluia. É assim que tem que ser. Eu entendo isso desde o dia que eu fui levantar do beiro. Eu tinha 20 anos de idade, numa igreja hoje de nome, e eu ouvi. E eu sempre quis servir, independente da posição. Tanto é que eu fui rebaixado várias vezes, levado lá, tirado da minha posição, e eu continuei fazendo. Ninguém me parou. Humilhação não me parou, falatório não me parou, fofoca não me parou, nada. Dedo apontando não me parou, nada. Decepções não me parou, nada me parou. Por quê? Dentro de mim havia o Espírito de Deus, e há até hoje, queimando para servir. Então quem tem esse Espírito do Senhor Jesus, tem a vontade de servir, independente a quem seja e aonde seja. Amém? Então eu queria hoje, nessa noite, aqui nesse lugar solene, maravilhoso que está na casa do Senhor, apresentar aqui, ungir a Marilene como diaconisa da igreja de Cristo Lugar de Adoração. Por que Marilene é diaconisa da igreja? Porque ela já vem exercendo a função diaconal. Ela já vem fazendo a função. Aí as pessoas olham e dizem assim: diácono tem que pregar. Mais do que ela prega com esse violão dela aqui, Marilene faz meio culto. Ela prega muito aqui, através do instrumento que Deus deu a ela, o dom dela que Deus deu. Cada um permaneça na função que foi chamado. Marilene é uma diaconisa por excelência. Ela já exerce isso. A Tayara igualmente já exerce a função de diaconato. Já faz essa função e não é da agora. E eu vou dizer algo aqui sobre Tayara. Ela chegou aqui de outra igreja, ela já veio aqui como missionária. E aqui a gente tem a nossa doutrina, nós temos aqui a nossa liturgia. E ela aceitou ficar no banco, aí aprendendo sobre a nossa doutrina, sobre os nossos regimentos internos, sobre nossa linha de pensamento, nossa visão espiritual. E ela humildemente sentou, aceitou e nunca reclamou. E Deus foi ensinando ela como funciona o corpo de obra dessa igreja. E hoje ela está sendo, está sendo apresentada à igreja como sempre já foi, uma diaconisa por excelência. E o Lucas e o Elias tem uma história grande nesses meninos. Dentro da outra igreja lá, esses meninos. Eu estava brincando com eles hoje, aí eu falei assim: quem vai servir a ceia hoje é Lucas e Elias. Aí que não sei quem foi na casa e falou assim: e eles sabem servir? Eu digo: já serviu na outra igreja. A primeira coisa que eu fiz, quando eles acabaram de se batizar, eu botei para servir a ceia. O pastor Cris, o Anderson gritou: Cris, e eles vão saber. Eu digo: deixa, vai aprender, bota lá no fogo. Olha, tá vendo? E eu não sabia que hoje eles iam estar aqui me auxiliando na obra. Eu nunca imaginava isso, que hoje eles estariam aqui me auxiliando, Jesus. Então, para mim, é motivo de orgulho, de honra, ter dois jovens que
praticamente me acompanhava, vinha socado, apertado no carro, com a gente para a igreja. E hoje estão aqui servindo nessa igreja. Então, o Elias, ele é merecedor dessa função porque já exerce. Elias era um menino prestativo nessa obra, um menino bom, um menino de caráter, trabalhador, um bom filho, tem bom testemunho de todos que estão aí fora. Eu não tenho nada para dizer dele, nem se chegar alguém dizendo aquilo, ele vai ter que me provar, porque eu conheço o caráter. O Lucas igualmente, da mesma maneira, trabalhadores, conquistadores, eles são pessoas exemplares. Então são obreiros por excelência, se enquadra no que diz a palavra. Olha, eles estão se apresentando diante de Deus como obreiros aprovados, sem ter do que se envergonhar. E eu oro a Deus que amanhã se for da vontade do Senhor, eles possam estar no meu lugar, me substituindo nessa obra. Porque a Bíblia diz: jovens, eu vos chamei porque sois fortes. E o meu sonho nessa igreja é a igreja ser liderada pelos jovens. Como Jesus fez, pegou um bocado de jovens, 11 jovens que ficaram, e gritou assim: ó, conquista o mundo levando o meu nome. E esses 11, quando Paulo chegou depois para servir os demais, se tornaram multidões que somos hoje. 28% da população mundial são cristãos. Amém? Amém? Então, eu queria que vocês ficassem de joelho aqui. Vou soltar minha musiquinha aqui, que eu queria soltar minha musiquinha. Pra eu não ficar aqui no... que mesmo aí. Fica 2 aqui e 2 lá. O povo vê. Glória a Deus. O povo olhar para vocês. Soltar uma musiquinha minha aqui. Deus é maravilhoso, amém? E eu disse: faça favor, me ajuda aqui. Lucas, outra ela, vem para cá. Fica aqui, ó. A igreja tem que lhe ver, filha. A igreja tem que olhar para você. A igreja tem que lhe ver. A igreja agora está... Isso. Aqui o Dio vai me ajudar aqui. Eu já ia falar com o Fifre aqui agora na boca. Peguei aqui no microfone. Jesus é maravilhoso. Eu não vou molhar a cabeça de vocês, melar tudo não, gente. Fiquem em paz. Segura aqui pra mim, amor. Eu falharia. Mas é que o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Aleluia, de graça o recebe. Glória a Deus. Eu quero conhecer Jesus. O pastor Cosme queria vir, mas ela é Santa Ceia, gente. Santa Ceia hoje aqui em cada igreja. Segura aqui, amor, por isso. Você pode me ajudar a orar? Senhor Jesus, Pai, eu, Senhor, na autoridade que o Senhor a mim concedeu, como sacerdote, Senhor, deste lugar, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor, Pai, consagre, Deus, esse óleo da unção, que não seja, Deus, um simples azeite na cabeça deles, mas que seja a unção do Teu Espírito, ó Deus, capacitando eles, ó Pai, para que eles possam, Deus, a partir de hoje, Senhor, te oferecer, Senhor, o fogo do Senhor no altar. Que eles sejam uma oferta viva no teu altar, Senhor. Que não seja, Deus, apenas, Senhor, um servo, mas que seja, Senhor, um servo por excelência. Ó Deus, como tem sido. Por isso, Pai, que eles possam estar ligados em Ti e o Senhor ligados nele, para que eles possam dar muitos frutos, Pai, como os ramos ligados à videira que é o Senhor. E eu, nesta noite, com a unção do Senhor derramada sobre eles, eu consagro eles, ó Pai, consagro eles aqui a sacerdotes desse lugar, Senhor, cada um na sua função, em nome de Jesus.
dessa igreja, a sacerdote desse lugar, até a vinda do Senhor. Eu unjo você, a sacerdotisa desse lugar, até a vinda do Senhor. Elias, eu unjo você, a sacerdote desse lugar, até a vinda do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus, amém? Queria que você, com suas mãos estendidas para cá, repetisse comigo: Senhor Jesus, eu, diante da tua igreja, reconheço esses 4 obreiros como sacerdotes desse lugar e prometo ao Senhor olhar eles como homens do Senhor, enviados do Senhor, respeitando eles na unção do Espírito Santo, na obediência à tua palavra, a servir nesse lugar. Amém? Então a igreja reconhece todos eles aqui como sacerdotes, e a partir de hoje eles são autoridades espirituais desse lugar sobre a vida de vocês. Então toda vez que um obreiro do Senhor deles orar por você, estender a mão e proferir uma palavra de bênção sobre a sua vida, você será abençoado em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Você pode aplaudir Jesus, para Ele toda a honra e toda a glória. Agora pega de novo a Santa Ceia lá, os cálices. Tá vendo? Eu não melei vocês tudo? Tá vendo? Tá vendo? Não derramei tudo na cabeça de vocês, não. Para vocês não tirar. Quer tirar foto? Tira daqui a pouco. Deixa eu pegar aqui. O púlpito, para deixar o púlpito aí mesmo. Eu não vou usar agora ele não. Agora não. Louvado seja Deus, né? Deus é bom. Rapaz, a gente fica sem palavras, sabe por quê? Porque um dia eu sonhei batizar uma pessoa, né? Porque eu sempre batizei pessoas auxiliando o meu pastor. Quando eu era obreiro, né? Lá na primeira igreja. Aí eu pegava e sempre eu tava... Não. Sempre eu tava... Bota aqui na outra bandeja, era pra botar nas duas. Não. Tá bom aí? Dá pra fazer? Pronto. Aí eu sempre ia, meu pastor, eu levava o povo, eu ganhava as almas para Jesus lá na igreja local, e a gente ia para a sede batizar no batistério. Aí chegava lá, eu ficava doido, um dia eu vou batizar aquela pessoa, porque eu batizar, nunca eu batizava. Sempre o pastor que batizava, meu Deus, quando é que eu vou batizar uma pessoa? Aí, quando foi ano passado, Deus me deu a honra de batizar 2 pessoas da minha família, a Maria e o Marivaldo. Você vê o que Deus faz comigo? Deus me deu a honra de batizar pessoas que me conhecem, pessoas que estão vivendo comigo, que me olham como sacerdote. Eu sou sacerdote da minha casa. A melhor honra para mim, a maior honra é ver a minha família, pessoas que convivem comigo, que sabem quem eu sou, se submeter à minha autoridade espiritual. E agora Deus está me dando a honra de poder, pela primeira vez na vida, poder ordenar alguém para o sacerdócio. Então não é só para eles o sonho realizado, para mim é um sonho realizado. Por isso que para mim hoje é maravilha, porque Deus também tem consolidado o meu ministério. Deus tem cada dia mais provado que me chamou, e que isso se repita na vida desses 2 jovens. Eu oro a Deus e eu vou ver, se for da vontade do Senhor, eles serem sacerdotes desse lugar como pastores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que Paulo escreveu à igreja de Corinto uma celebração da ceia, lembrando que Jesus fez. E Paulo repete as palavras do Senhor. E ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite que foi traído, repartiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Da mesma forma pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, e toda vez que beberdes do cálice e comerdes do pão, fazei memória de mim. Jesus chamou os discípulos e repartiu o pão naquela mesa, e Paulo só fez lembrar o que Jesus fez. E Jesus pediu para todas as vezes que nós celebrássemos a ceia,
nós lembrássemos do dia dele, até o dia que ele vir, até o dia que ele voltar nas nuvens para nos levar. E nós lembramos do que Cristo fez através da ceia. Por isso que a ceia é algo importante. Por isso que a ceia é algo maravilhoso. A ceia é necessário que cada cristão que aceitou Jesus, que desceu as águas, que nasceu de novo, participe do corpo de Cristo. E não há coisa tão maravilhosa. Muitas pessoas vão dizer: é um pedaço de pão, é um cálice de suco. Isso é simbolicamente, mas espiritualmente tem de grande valor, de muito valor para Deus. Pois é um pedaço de pão e um cálice de suco que confirma a pessoa que Jesus morreu por ela, que dá a ela a certeza que um dia Jesus derramou seu sangue. Porque quando a gente toma o cálice, sendo um pedaço de pão e um copo de suco, nós estamos dizendo assim: eu creio, eu acredito que o Senhor morreu, que aí é o sangue dele, aqui é o corpo dele. Porque se não acreditasse, não tomaria. Diria: é um pedaço de pão e é um copo de suco. Mas o Senhor Jesus colocou no meu coração e no seu coração a certeza que Ele existe e que Ele irá nos buscar, e que um dia Ele pagou um preço caro para que nós fôssemos para o céu com Ele. Então, eu queria que você nesta noite, por um minuto, fizesse uma pequena reflexão. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e cada um coma do pão e tome do cálice. Então esse minuto é seu para você fazer uma reflexão, se você é apto. Porque o pastor não pode julgar quem é, o pastor não pode dizer quem pode. Até eu preciso fazer reflexão, porque eu sou igual a você. Então nós vamos nos examinar agora, olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, se eu cometi alguma coisa que me impede, que está me impedindo de eu participar do teu corpo, que o Senhor me perdoe, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós com os olhos fechados, nesta noite, nós pedimos ao Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu não vou nem dizer se nós cometemos, porque todos nós pecamos. Tira da gente, Senhor, o pecado que há em nós. Purifica para que possamos sentar à Tua mesa como pessoas santas, como sacerdócio real do Senhor, como filhos sentados à mesa do Senhor. Pai, faz isso, Pai. Que eu seja perdoado, Senhor, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelos meus gestos, pelas minhas iras, por tudo, Senhor, que às vezes não te agrada. Que o Senhor me perdoe, Pai, e me faça, Senhor, apto a participar do Teu corpo, para que eu possa, Deus, ser um dos 11 que comer o Teu corpo dignamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, consagra esse pão, que não seja mais o pão, mas que seja agora o Teu corpo, o pão da vida. Consagra agora também, Senhor, esse cálice, esses cálices, Senhor, que estão aqui agora, que não seja mais um suco de uva, mas o Teu sangue, e que esse sangue faça uma nova aliança na vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu vou fazer o seguinte, nesta noite. Hildes, tu pega o álcool gel, como eu fiz mês passado. Então, você que vai participar da ceia, você vai levantar sua mão. Aí a obreira vai passar, e você vai pegar o álcool gel, passar na mão, você pegar no pão. E aí você vai pegar do pão, entendeu? Então, você faz isso. E aí você vai vir aqui na frente, depois de que sua mão tiver passado o álcool, você vem e pega. Não vou passar para servir, você vem aqui na frente. Você que vai participar, você vem aqui na frente e pega. Assim que ela passar o álcool, amém? Vamos fazer direitinho? Porque a bandeja eu estava botando num copinho plástico, mas estava ruim. No copo, porque você ficava com o copo, eu ficava vendo aqui, você virando o copo na boca e o pão agarrado dentro do copo. Então, a gente não bebe pão, a gente come o pão. Aí eu falei: Deus, olha, tá errado, vamos corrigir esse negócio. E depois a gente vai confraternizar o nosso pão à mesa, entendeu? Aí eu vou pedir a você só uma coisa hoje: que você não coma das frutas, porque hoje eu não lavei elas, entendeu? Eu arrumei a mesa, do jeito que ela veio, tá aí, entendeu? Então você não coma da fruta, você pega, bota na vasilha, leva para casa, lava em casa e come. Mas o pão você vai comer
eu comprei uns sucos daí de uva, tá na geladeira ali. Você vai pegar o copo, vai tomar com pão. Tem pão bastante pra gente comer e dividir depois, viu? Isso, obrigado. Essa é minha esposa, viu? Essa é minha bênção de Deus. Aí eu amo, viu? No dia que eu pego assim, eu tô chateado, eu pego ela assim pelo lado assim, venha. Eu não fico zangado com você nunca. Você é meu xodó, meu quenta-pé. Aí mamou, faz igual a mãe fala, mamou, mamou. Aí eu pego ela assim, vem cá, mamãe, ela me sorte, eu vim cá, me sorte. Você tá zangada porque, você sabe. Aí eu venho cá, não brigue comigo não, viu? Brigue comigo não, senão o papai do céu fica zangado comigo, eu tenho que amar você, rapaz. Jesus disse que é para eu amar como Cristo amou a igreja, eu tenho que amar assim mesmo, amém? Então você que já higienizou sua mão, você pode vir na frente e pegar sua ceia, entendeu? Pegue o cálice, pegue o pão, a gente vai parar de passar. Olha, pastor, eu não sou batizado, né? Eu ainda não me batizei, mas eu pretendo me batizar. Pretendo me batizar e eu vou fazer essa aliança com Deus de me batizar. Quero me batizar, então você me procura depois do culto, tá bom? Depois do culto e a gente conversa e eu vou dar aula de batismo, entendeu? Eu vou dar aula de batismo para quem quer se batizar. Você vem e conversa comigo, eu vou dar aula de batismo, amém? Louvado seja Deus. Eu já batizei 5 aqui já, viu? Então eu quero batizar mais gente. Eu sou um João Batista. Eu gosto de afogar o povo no tanque. Janine quase eu mato afogada. Janine pegou assim, chega a sair o tossindo, tadinha. Foi. Janine, mas matou a velha criatura, aí tá aí servindo já aqui, tá vendo? Já tá aqui servindo, ó. Tá aqui cantando o coral. Matou mesmo, a velha criatura morreu. Amém? Então, levante seu pão. Senhor, obrigado, Pai. Cadê o meu? O pastor tá dormindo, conversando demais. Deixa eu servir vocês aqui também. Ô, gente, perdão. Deixa eu servir os obreiros aqui. Vou servir eles. Entendeu? Receba o corpo de Cristo. Deixa eu botar aqui em cima. A gente é assim mesmo. A igreja, mais tarde vai ter um corpão aqui de gente aqui. Receba o corpo de Cristo. Pegou o cálice não, foi, Lucas? Tá dormindo também. Todo mundo dormindo hoje aqui. Eu, o obreiro. É a emoção. Receba o corpo de Cristo. Amém? Pronto, a pastora vai pegar o dele aqui. Meu pão. O pão, eu fiz o pão hoje de tarde. Por isso que não deu tempo de lavar as frutas, porque eu tinha que fazer o pão e buscar uma amiga. Aí eu peguei hoje e fiz o pão. Mas o pão eu deixei em casa, hoje deixei antes com o meu daqui. O pão hoje, fiz um pãozinho lá. Fiz pouco hoje, porque já tinha pão aqui já. Amém? Levante seu pão. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui. Oportunidade, Senhor, de participar do teu corpo, Pai, da tua santa ceia. Que santa ceia, Pai? A santa ceia do Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza. Tu és o Deus que amamos, Pai. Tu és o Deus que adoramos. Tu és o Deus que bendizemos. Sem o Senhor não há vida, porque Tu és o pão da vida, o pão que alimenta cada um da gente, Pai. Sem esse pão a gente morre, a gente não existe, não há existência. Sem esse pão não há saúde espiritual. A gente pode comer o nosso alimento cotidiano, mas o alimento que sustenta a alma é o Teu pão. Esse pão que está na nossa mão, Pai. E nós Te agradecemos porque o Senhor repartiu com cada um de nós. Obrigado, Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor, quando nós comermos do pão, o Senhor possa se agradar de cada um de nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, coma do pão. Isso, coma. Aleluia, Jesus. Vai glorificando a Deus. Comece a dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, Tu és tudo para mim. Isso, comece a declarar o seu amor para Cristo. Não coma só o pão, não. Comece a falar para Deus. Comece a dizer: Senhor, olha, o Senhor é meu tudo. Busque mesmo a presença do Senhor, porque você é merecedor de participar do corpo de Cristo. Aleluia. Erga o seu cálice agora.
Esse é o cálice da nova aliança. A aliança que foi feita em favor de nós. Uma aliança que só Jesus pôde fazer. E o preço foi pago com esse sangue. O cálice que ele bebeu. O cálice que ele pediu ao Pai para que, se pudesse, tirasse dele. Mas o Pai disse: você vai beber. E ele fez. E nos deu o direito de estar na presença do Senhor, através dessa aliança que foi feita conosco. Paulo disse: a salvação foi levada aos judeus, eles não creram, ouviram, não creram, viram, não creram, mas foi levada aos gentios e eles creram e foram curados. E foi o teu sangue, Senhor, derramado, e foi o teu sangue, Pai, que foi vertido naquela cruz, e foi teu sangue que manchou aquele chão escorrido, Pai, que nos deu, Senhor, vida em Cristo. Aleluia. O cálice da nova aliança. Se você tem uma aliança com Cristo, tome do cálice agora. Aleluia. Glorifique o Senhor. Vai glorificando o Senhor. Isso, glorifique o Senhor. Isso. Envolto em tua presença. Vai glorificando a Deus. Isso. Isso. A gente vai cantar uma música aqui que Marilene conhece demais. Vai cantar essa música maravilhosa para a gente encerrar. Aleluia. Essa música a Marilene cantou no começo. Foi esse? Não. Meu orgulho. É, isso. Tirou do jardim. Do jardim. Você conhece? A humildade colocou jardim em mim. Aleluia, Deus. Se eu vender tudo que tenho em troca de amor, eu falharia. Aleluia, Deus. Mas é que o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Diga: eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Isso. Isso, que bonito. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és o nosso Senhor, Pai. Tu és o nosso Rei. Santo. Santo Ei. é o Senhor Deus poderoso, Digno. digno de Oh, louvor, que bonito, que coisa linda, Deus. digno de louvor. Aleluia. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, Poderoso. Aleluia. Digno de louvor.
Oh, que bonito. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Isso, canta mesmo. Jesus, Jesus. Jesus. Oh, que lindo, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, Eu te dou. Jesus, Jesus. Jesus. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Ah, Jesus, eu quero O gravar. que é que os anjos Olha que coral bonito aí, ó. fazem cantação? Esse é o coral de Deus nessa igreja. Santo, Santo, santo. Santo é o Senhor. é o Senhor Deus poderoso. Digno. Digno de louvor. Digno de louvor. Para Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia.